Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho como você convencer tecnicamente o veterinário a escolher fazer uma prescrição para a farmácia magistral. Qual é o objetivo da farmácia magistral? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente são as vantagens da manipulação veterinária frente a produto industrializado. Claro, aqui a gente não está no embate no que é melhor, se é a formulação manipulada ou se é a formulação industrializada. Todas elas têm todos os seus benefícios, as suas vantagens, mas aqui a gente vai focar um pouquinho como que você levar isso na sua farmácia magistral, levar isso para o seu veterinário prescritor. Então, a primeira coisa são as vantagens da manipulação veterinária. E para mim, qual é a principal vantagem quando você faz uma formulação magistral para esse seu paciente? Seja um cão, seja um gato, seja uma ave, seja um jabuti, seja um réptil, é a individualização do tratamento. Então, o tratamento é específico para aquele indivíduo. Como, por exemplo, se for diferentes espécies, a farmácia de manipulação, ela pode escolher um componente diferente daquela formulação, ou ela pode escolher até a formulação diferente para diferentes espécies. Ou se for uma formulação comum e que aquele animal tenha uma particularidade com um dos componentes daquela formulação, dentro da farmácia magistral, a gente pode fazer a mudança dessas formulações para assegurar aí a segurança desse animal. Como, por exemplo, a gente pode falar dos felinos. Os felinos, eles são deficientes na glicuronidação. A gente vai gravar um vídeo aí para conversar mais sobre os felinos. O que acontece? Os felinos, eles têm deficiência de uma enzima que chama glicuroniltransferase. Essa enzima, ela é responsável pelo processo de glicuronidação, que é um processo que a excreção do medicamento, depois que ele fez a função, a excreção do medicamento do organismo desse animal. Então, como os gatos não têm essa glicuroniltransferase, eles não fazem a glicuronidação, então não há excreção. Se não há excreção, essa droga ela pode ser reabsorvida, aumentar o tempo ali dentro do organismo desse gato, podendo levar a uma intoxicação. Já entrando nesse assunto, quando esses gatos não fazem a glicuronidação, eles têm uma outra via do metabolismo, que seria a sulfatação, mas em felinos também é deficiente, ela satura muito rápido, então também não há excreção e pode intoxicar esse animal. Então, uma grande vantagem é a gente poder fazer espécie específica, cada composição, cada formulação, cada ativo para cada espécie. Então, é uma das grandes vantagens você fazer para a espécie específica. Segunda coisa, relação à idade. Então, a gente sabe aí que tem que ter um cuidado maior com animais muito jovens, filhotes, ou animais mais idosos. Então, uma grande vantagem da manipulação veterinária que a gente pode fazer também, baseado aí o que pode e o que não pode dentro da faixa etária que esse animal se encontra. Outra vantagem também muito legal é o peso. Então, normalmente, as formulações veterinárias, ou elas são calculadas por quilo de animal, ou seja, pelo peso ou pelo porte. Então, pode ser miligramas por quilo, ou pode colocar até 10 quilos, até 20 quilos, até 30 quilos, ou ainda cães de pequeno porte, cães de médio porte, cães de grande porte. Mas na farmácia magistral, a gente pode fazer especificamente. Então, se um chihuahua que pesa 2,750 kg, a gente consegue fazer uma formulação exatamente para 2,750 kg. Grande vantagem na manipulação veterinária. Uma outra vantagem, a raça. Então, a gente sabe que algumas raças têm sensibilidades específicas a alguns ativos, mas além dos ativos, pode ter alguma sensibilidade específica com relação a componentes da formulação, que na farmácia magistral a gente também pode fazer aí uma mudança ou até mudança da formulação. E aí a gente já entra na parte também de sensibilidade e intolerância. Se o animal é sensível a um componente da formulação, ou ele é intolerante a um componente do excipiente dessa formulação, na manipulação a gente tem aí essa grande vantagem de poder fazer especificamente para aquele indivíduo. Uma segunda vantagem, como eu já disse, é o respeito à peculiaridade de diferentes espécies. Então é legal você levar para o médico veterinário, você que é da farmácia magistral, que vai visitar esse prescritor, uma coisa mais técnica, não apenas falar sobre as vantagens, mas falar sobre o assunto técnico da área veterinária. Claro que baseado em muito estudo e muita literatura que você vai levar para o médico veterinário. Então, o segundo exemplo aqui
com relação à peculiaridade das diferentes espécies, eu trouxe um exemplo muito conhecido, é a utilização da timomodulina. Timomodulina é um ativo muito prescrito pelos médicos veterinários, mas muitos médicos veterinários prescrevem o comercial, o da farmácia, o humano, que é o Leucogen. Só que se a gente for ver a fundo a composição do Leucogen, um dos conservantes do Leucogen é o benzoato de sódio. Então, o benzoato de sódio em felinos, ele é metabolizado pela glicuronidação. Lembra que eu acabei de falar que eles não têm a glicuroniltransferase, não fazem o processo de glicuronidação, então a gente não pode utilizar o benzoato de sódio. Então, timomodulina na farmácia, timomodulina, ok, muito prescrita. A timomodulina humana não deve ser utilizada pela composição da formulação, não a composição, não o ativo, mas a composição da formulação que a gente tem aqui, por exemplo, no caso, o benzoato de sódio, que é proibido para felinos. Outro componente dessa formulação que também pode causar algum prejuízo é a presença de sorbitol. Então, a gente deve evitar utilizar sorbitol em formulações para cães e para gatos, porque pode ter aí um problema intestinal, uma diarreia, uma catarse intestinal. Então, vamos prescrever modulina? Prescreva da farmácia de manipulação. Terceiro, adequação de dosagens. Então, lembra que eu falei miligramas por quilo? Então, por exemplo, um gato, um felino, eles fazem bastante utilização de uma medicação que chama gabapentina. Essa gabapentina é utilizada principalmente para dor. Então, a gabapentina, ela tem na utilização de farmácia humana. A dose, a apresentação, ou 300 miligramas, ou 400 miligramas, ou 600 miligramas. Só que o felino, um gato, ele vai utilizar de 3 a 10 miligramas por quilo. Então, um gato de 3 quilos utilizaria 90 miligramas por quilo, mas a apresentação da farmácia é de 300 miligramas por quilo. E o principal problema ainda é que é em cápsula. Você não pode abrir a cápsula e fazer uma divisão de doses, isso não existe. Então, o que a gente faz? Manda para a farmácia de manipulação, que vai fazer exatamente essa gabapentina para 3 quilos de gato, que seriam 90 miligramas. Mais uma vantagem é a ampla gama de ativos que nós temos na farmácia de manipulação, tanto de uso humano quanto de uso veterinário. Aqui no caso eu trouxe o trilostano. O trilostano é uma medicação muito utilizada na medicina veterinária para hiperadrenocorticismo canino. A gente tem essa formulação no pet shop, mas normalmente a miligramagem às vezes não corresponde com o peso desse animal o qual nós devemos medicar. Então, o que acontece? Normalmente a pessoa compra no pet shop e leva para remanipular na farmácia de manipulação. Mas isso não é necessário, porque nós temos o trilostano na farmácia de manipulação. Então leve isso para o veterinário, ele não precisa mandar comprar num pet shop para que seja remanipulado, e sim poder manipular o trilostano diretamente na farmácia magistral. Eu trouxe 4 motivos aqui para vocês. Claro que a gente tem muito mais coisa aí para se conversar, mas se alguém quiser saber mais sobre o assunto, se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo, pode entrar em contato com um dos nossos consultores ou entrar na loja da Consufarma, que você vai ter acesso a esse material. Então, para terminar, deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.